Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Assim está escrito. Também está escrito que uma mulher, lá em Juízes 9:13, ela sendo perseguida, uma multidão sendo perseguida pelo rei Abimeleque. E esta mulher parou e jogou uma pedra de moinho na cabeça desse rei. Esse rei ele era conhecido como um rei perverso. Ele destruía toda a cidade, pegava os povos da cidade que se escondiam em cima das torres, pessoas que corriam e se escondiam com medo dele, ele tocava fogo e matava essas pessoas vivas. Então, assim, no meio daquela multidão correndo, existia uma mulher valente. O que me chama a atenção é que foi tanta gente, tanto homem que estava ali naquele meio, e só uma mulher enfrentou aquele homem. Ela pegou uma pedra, parou, pegou uma pedra de moinho, meteu na cabeça dele, esmigalhou o crânio deste rei. E ele, antes, ele já estava já bem ruim lá no chão, e ele chamou para que alguém viesse matar ele. Um dos companheiros dele, porque, ou seja, soldado dele, que andava com ele, né? Um homem do exército, chamou e pediu para que matasse ele, para que na história não ficasse registrado que ele morreu por conta de uma mulher, que foi uma mulher que matou ele. Quer dizer, um rei que ficava tocando terror, tocava terror em várias cidades, ele tomou, saqueou várias cidades, matou vários homens, vários soldados, vários reis que ele pegava e matava. E ele foi vencido por uma mulher. Mas mesmo assim, ele com aquele temor de que ele não ia morrer nas mãos de uma mulher, mas enfim, ele veio realmente ser morto por conta dessa pedrada. Porque mesmo que alguém viesse matar ele, que veio matar ele, que ele pediu para matar, então ele morreu por conta dessa pedrada desta mulher. Então o que nos chama atenção é assim a valentia, né? Porque quando a Bíblia fala resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Essa mulher teve coragem, essa mulher teve ousadia de parar no meio de tanta gente, no meio de uma multidão, só ela parou para enfrentar esse homem. Ali era o gigante que estava na vida dela. E simplesmente com a pedra ela destruiu. A mesma coisa aconteceu com Davi. Davi era ainda um garoto, né? Ele cuidava das ovelhas do pai dele. Então, os irmãos dele, tudo era soldados preparados, era homens preparados para a guerra, homens do exército, homens valentes, né? E assim, um homem só ficava lá enfrentando. Ficou dias e dias afrontando e falando: se tem um homem aí, me dê aí um só para lutar comigo. Porque se me vencer, nós vamos servir a ele. Eu só quero um, quer dizer, no meio daquele exército de mais de 1.000 homens que estava ali naquele local, eu creio que de 10.000 para cima, né, não me recordo. Então, se está escrito essa quantidade de homens que tinha naquele exército, na época, não me recordo se está escrito ou não, mas eu creio que era mais de 10.000. E assim, aqueles homens todos se acovardavam, eles ficavam tudo quieto, parado. E enquanto eles estavam parados, o Golias estava lá enfrentando. O Golias estava lá afrontando, perguntando: ele não tem homem não? É? Quando Davi se prontificou em vencer e ir lutar com aquele homem, Saul tentou também tirar a fé dele. Não, você é um menino, você não sabe, não tem treinamento militar, você não pode ir. Por muito insistir, Saul pegou e disse assim: então, já que você quer ir, eu vou lhe dar minha armadura para você vestir e minha espada. E Davi recusou. Davi disse: não. Davi vestiu, mas quando ele vestiu, não se equilibrou. Ele não tinha, né, aquele preparo para vestir aquela roupa pesada e nem aquela espada. Eu creio que Davi não conseguiu nem levantar a espada, porque ele não tinha costume. Davi andava com um cajado, cuidando das ovelhas. Ele disse: não, eu vou lutar com a força do Senhor dos Exércitos. E assim ele pegou as 5 pedrinhas e foi preparado. Davi foi preparado. Davi não pegou só uma pedra, ele levou 5. Ele sabia que com uma ele derrubava aquele gigante. Mas o gigante tinha mais 4 irmãos. E ele Deus já deu a sabedoria a ele: se os outros irmãos vier, você derruba com as outras pedras. E Davi foi lá e o gigante continua afrontando. Não tem homem lá, né, que mandou uma criança para lutar comigo, né? Lá não tem homem. Você não tem vergonha? Em outras palavras, você não tem vergonha não de tanto homem, um exército, você mandar uma criança para lutar comigo? Eu vou cortar o pescoço dele e jogar para as bestas comer aí, para os urubu comer.
E Davi respondeu para ele: você vem com lança e com espada, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, com a única açoite de uma pedrinha com estilingue, né? Que digo assim de passagem, para quem não conhece, é uma borracha, né, com um pau, e pega a borracha, bota dos dois lados do pau, é, e bota uma pedra no meio e estica. Aquela pedra sai com a força que mata qualquer coisa. Mas com aquela pedrada, aquele gigante não ia morrer, porque o estilingue é pequenininho, uma pedra pequena. E ele estava todo revestido com a couraça, né? Com aquelas vestes, né? Militar. Mas só que Deus fez com que ele achasse uma brechinha na testa. E naquela brechinha a pedra caiu, ele caiu, bateu e ele caiu. Ali foi a força do Espírito Santo, não foi a força de Davi. E Davi, quando ele caiu, ele não estava morto ainda. Davi não teve medo. Davi poderia correr, dizer, não, eu já derrubei ele, agora os soldados pegam. Não, Davi foi lá e terminou o serviço dele. Davi tomou a espada dele e cortou a cabeça dele. Então, é aquela mulher também, né, que bem pouco é lembrada na Bíblia, ela também teve a mesma coragem que Davi teve. Porque aquele rei, ele perseguia muitos, e ninguém se atreveu a parar para enfrentar ele. Aquela multidão que estava ali. Quantos e quantos familiares daquelas pessoas que estavam ali correndo já tinham sido mortos pela perversidade desse rei Abimeleque. E aquela mulher sozinha parou e meteu a pedra nele e ele caiu. E assim ele veio morrer, né? Então, nós temos o que nos traz aqui nessa mensagem é que nós temos que enfrentar os nossos gigantes. Nós temos que enfrentar o nosso gigante com a nossa fé, não com a fé dos outros. Nós não devemos vestir as armaduras dos outros. A nossa fé é a nossa fé. Uma armadura simboliza a fé. Nós podemos pedir oração, sim, devemos pedir oração para que os irmãos venham orar por nós, para nós fortalecermos, que somos carentes de oração. Mas não ficar dependendo da oração dos outros. Nós temos que fazer nossa própria oração. Tem pessoas que vêm falar comigo, né? Isso é bom, as pessoas se desabafam, conversam, né? E aí a pessoa se sente melhor depois que conversa, que recebe um conselho, né? Ou até mesmo se desabafou. Mas nós não devemos andar na fé dos outros. Nós temos que ter a nossa própria comunhão com Deus. Porque quando Jesus estava na cruz, antes dele morrer, ele falou, está consumado. Né? Está consumado. Então ele consumou todas as coisas. E a Bíblia fala que o véu do templo se rasgou. Quando o véu do templo se rasgou, então houve a oportunidade de nós passarmos, que antes, no nosso meio, entre nós e Deus, existia um véu. Nós não poderíamos ir diretamente falar com ele, agora nós podemos. Nós podemos ir direto para ele, falar com ele. Não precisamos mais de sacerdote, nós vamos direto aos pés do Senhor e clamamos a ele e ele ouve e responde. Que ele mesmo diz na palavra dele que ele não está surdo e a mão dele não está encolhida para que ele não possa salvar. Eu sou irmã Delmatos, eu oro todos os dias. Te convido a fazer parte dessa campanha. Se você não é inscrito, vai lá no canal, curte, comente, compartilhe. Mas antes de sair, dê o seu joinha, toca aí no dedinho polegar para cima, que aí o YouTube vai entender que é um conteúdo bom, que pode ser indicado para outras pessoas. E você tá vendo, você pede oração, às vezes até você liga para mim, você pede oração, mas você não se inscreve no canal. Aí depois você perde, aí depois você fala assim, nunca mais você mandou oração para mim. Mas é assim, gente, se você se inscrever no canal, não precisa ficar mandando, porque tem muitos contatos. E muitas vezes a gente não consegue mandar para todo mundo. E se você já está inscrito, o YouTube irá indicar para você na hora que eu envio a mensagem, eles indicam. E você vai lá e ouve a mensagem. Vamos buscar a presença do Senhor, porque Ele é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glorioso Deus soberano, digno de honra, glória, louvor e exaltação. Maravilhoso Deus, é tão bom falar com o Senhor, Pai. É o melhor momento da minha vida, é o momento que eu estou falando contigo. É o momento que eu me sinto agraciado, eu sinto a tua presença, aleluia. Toda honra e glória seja dada ao teu nome, meu Senhor. Eu peço ao Senhor misericórdia, meu Deus. Tenha misericórdia da minha vida, da minha alma. Me converte, Pai. Me salva, me liberta, meu Pai. Me cura, me livra de todos os males, Senhor. Assim como eu oro por mim, eu oro pela minha família, Jesus. Visita cada um da minha parentela nesse momento. E assim como eu oro pela minha família, eu oro também pela família desta pessoa onde essa oração chegar, meu Pai. Converte essas almas, Jesus. Tem almas perecendo, tem muitas almas descendo à sepultura sem te louvar, Senhor. O Senhor diz que aquele que desce à sepultura não te glorifica, Pai. Salva essas vidas, essas almas, Senhor.
Entra, meu Pai, em cada cidade nesse momento, Pai, em cada país, em cada estado, Senhor, e transforma essas vidas, transforma essas almas. Pai amado e querido, eu peço ao Senhor, cerca a fronteira do nosso país, Pai, que o inimigo venha cair por terra, Senhor. Coloca anjos, meu Pai, na fronteira do nosso país. Assim como eu peço para o Senhor colocar anjo na casa desta pessoa, eu peço também pelo meu país. Pai amado e querido, eu oro pelos meus irmãos, meu Pai, da Alemanha, Moçambique, Bélgica, meu Pai, Filipinas, Portugal, meu Pai, França, meu Pai. Aonde esta pessoa estiver, meu Senhor. Oh, Pai amado, tantas almas sofrendo, Senhor. Pessoas, meu Pai, que muitas das vezes já te conheceu, mas se afastou do Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Toca no coração desta pessoa para que ela possa voltar para ti. Ó, Pai amado, que o Senhor venha converter, meu Pai, esse que se encontra sofrendo. Visita, meu Pai, os hospitais, as delegacias, os presídios. Meu Pai, tem muitas pessoas nesse momento cuidando dos seus familiares nos hospitais. Meu Pai, ela sofre junto com o seu ente querido. Meu Pai, dá força a essa pessoa, meu Pai. Toca nos corações dos técnicos de enfermagem, dos enfermeiros, das enfermeiras, Pai, para cuidar bem desses pacientes. Que muitas vezes, meu Pai, esse paciente entra e sofre. Obrigada, Senhor. Bom dia, Pai do Senhor.